Como vocês devem imaginar, eu costumo usar muito a internet, e vagando pelos cantos mais estranhos da rede mundial de computadores, eu acabo me deparando com certas histórias e mistérios que me chamam bastante atenção e me fazem querer falar delas em algum vídeo. Mas dado esses casos geralmente não se encaixarem em nenhum tema específico, ou eu ter me esquecido de falar deles em temas que eles se encaixavam, fica difícil trazer eles para o canal. Então é por isso que no vídeo de hoje eu resolvi compilar algum desses casos e trazer para vocês. Então, sem mais explicações, vamos conhecer alguns mistérios obscuros da internet. Existem muitos sites misteriosos por aí. Muitos deles são criados simplesmente para assustar as pessoas que de alguma forma se depararam com eles, alguns são feitos como um projeto de arte e outros são criados como um ARG. Porém, existem alguns sites que estão de pé há vários anos que até hoje o seu propósito é um grande mistério. Um deles se chama Gandalf.com, que apesar de levar o nome de um personagem de Senhor dos Anéis, ele parece não ter relação nenhuma com ele ou com essa obra. Quando se entra nesse site, ele apresenta uma imagem bizarra de um corredor cinza com um quadro de uma mulher em preto e branco no fundo desse corredor. Quando o visitante clica no quadro, ele se aproxima da tela e uma mensagem aparece dizendo algo como: Gandalf está ocupado, por favor vá embora. E se você clicar mais uma vez na imagem, o site vai te direcionar para um e-mail que é esse aí na tela. Em abril de 2020, um usuário fez um post no subreddit de Mistério Sem Solução comentando sobre esse site. Ele diz ter enviado um e-mail para esse endereço, porém ele não recebeu nenhuma resposta. O autor desse post também disse que ele se deparou com o site pela primeira vez em 2013, quando ele ainda estava na escola, afirmando que o site é o mesmo desde pelo menos outubro de 2000, há mais de 22 anos atrás. E quando se olha versões antigas do site usando o Wayback Machine, é possível notar isso. Existem capturas do site que datam desde 1998. Da sua primeira captura até 1999, o site era de uma empresa chamada Mitel, que eu não entendi muito bem sobre o que o site era naquela época. E eu também não encontrei muitas informações sobre essa versão do site. E a partir das capturas tiradas durante o ano 2000, começamos a ver o site como o conhecemos hoje. Existem algumas teorias que tentam explicar a existência desse site em particular. Obviamente a mais aceita é se tratar de um ARG, sendo talvez um dos primeiros da internet. Contudo, alguns acreditam que ele foi abandonado em certo momento e o domínio continuou de pé. Outra teoria diz que pelo nome do domínio ser Gandalf.com, esse site ainda está de pé porque o dono desse domínio quer segurá-lo para tentar vendê-lo por um preço alto. Afinal, o nome Gandalf está relacionado a uma franquia bastante conhecida. Isso era uma prática bastante comum no início da popularização da internet, onde pessoas compravam domínios que poderiam querer ser comprados por grandes empresas no futuro. Assim, os donos desses domínios poderiam vendê-los por um preço muito mais caro do que eles compraram. Isso é uma prática que está presente até hoje em redes sociais, por exemplo, onde pessoas compram e vendem contas com o nome de usuários raros. E isso faz muito sentido quando se sabe que as gravações dos filmes da trilogia do Senhor dos Anéis se iniciaram em 1999, o ano em que esse domínio provavelmente trocou de dono. Contudo, isso ainda não explica o porquê dentro desse domínio hospedar isso, e talvez nunca saberemos o seu real propósito. Um dos tipos de mídia mais estranho que se tem por aí, com certeza são produções feitas por cultos e seitas. Existem uma quantidade até grande de mídias, principalmente animações e programas infantis, que passam as ideias desse culto para essa faixa etária. Em maio de 2021, no subreddit Tip of My Tongue, um sub dedicado a pessoas tentarem encontrar alguma peça de mídia que elas lembram vagamente de alguns detalhes, mas não lembram o nome, um usuário fez um post descrevendo um show infantil de bonecos que
supostamente teria sido feito por um culto em que ele participava. Segundo ele, seria o grupo conhecido como The Family International, também conhecido originalmente como Children of God. O autor do post também afirma ser da região de Huntington Beach, na Califórnia, e também diz ter escapado desse culto, mas que seus pais ainda são membros dele. Ele descreveu esse suposto show infantil como sendo bastante parecido com Vila Sésamo. Segundo as suas lembranças, o programa tinha como personagem principal uma ovelha, sendo que os personagens do programa eram fantoches, mas também haviam atores em carne e osso que interagiam com os personagens fantoches, além de também haver segmentos em animação. O autor do post ainda disse que o programa entrava em tópicos bem desconfortáveis para o público infantil, e talvez para o público geral também, tendo uma estética que faz o autor acreditar ser um programa dos anos 80, mesmo ele acreditando ter visto ele durante os anos 90, mas em específico em 1994, sendo que o show parecia ter sido gravado em uma fita VHS. Ele também disse que quem dublava a ovelha tinha uma voz muito semelhante a uma cantora que gravava músicas para o culto durante os anos 70. Ao longo dos anos, o post ganhou mais de 700 upvotes e dezenas de sugestões sobre qual poderia ser esse programa. Um dos levantados foi o programa religioso Treasure Arctic, que, vendo alguns trechos desse programa em específico, dá para dizer que ele lembra muito o programa descrito pelo autor. Outro programa mencionado foi o show de acesso público Joy Junction, o qual eu já mencionei nesse canal em outro momento, que é conhecido na internet por um dos seus apresentadores ter sido posteriormente preso por práticas bastante pesadas, que eu acho que não seria interessante falar aqui novamente. E até o programa que inicialmente era conhecido como Pink Morning Cartoon, um desenho religioso bastante obscuro que a grande maioria do seu conteúdo está perdido, foi citado, só que é bem provável que seja esse caso. O autor até mesmo disse que é possível que suas lembranças estão misturando vários programas diferentes, o que faz com que esse programa misterioso seja na verdade uma memória falsa, mas também existe a possibilidade desse grupo que ele fazia parte ter realmente produzido esse programa, porém eles nunca disponibilizaram para o público geral, e isso não seria algo impossível, mas não se tem certeza de que esse é o caso. Algum tempo depois, em julho de 2021, o autor fez uma nova atualização do caso com um novo post no subreddit, dizendo que, dada a falta de opções para encontrar esse programa, o autor contatou diretamente o grupo que ele fazia parte, e segundo ele, eles responderam com: "Eu sugiro que você mantenha sua boca fechada". Essa resposta já foi o suficiente para ele se afastar da busca por um tempo. O seu último post sobre o assunto foi postado em setembro daquele ano. Após isso, nunca houve nenhuma atualização sobre esse caso, sendo que ainda não sabemos se esse programa religioso infantil, que teria sido feito por um culto, realmente existiu. Afinal, o autor pode estar inventando tudo isso. Uma das maiores lendas urbanas que envolve a cena musical está relacionada a um subgênero do rap da cidade de Memphis, localizada no estado americano do Tennessee. A cidade de Memphis é bastante conhecida por conter diversas teorias da conspiração relacionadas a ela, já que existem muitas histórias sobre o ocultismo e sacrifícios satânicos oriundos da cidade. E também, o maior cartão postal dela é literalmente uma pirâmide, então isso invariavelmente cria um grande misticismo em torno dela. Além disso, Memphis era uma cidade que era considerada bem violenta, sendo que diversas gangues operaram nela, especialmente durante os anos 90. O subgênero do Memphis Rap é considerado uma das cenas mais sombrias do rap, já que vários artistas dentro desse meio adotam o gênero horrorcore para suas músicas, que no caso é um subgênero do rap que surgiu na década de 80, que apresenta em suas letras temas relacionados ao terror, além de descrições bem gráficas sobre a violência das ruas. Esse gênero foi muito influente ao longo dos anos, já que muitos artistas atuais, como o do Cloud Rap e até do Trap, têm as suas influências traçadas até o Memphis Rap. E existem muitos artistas extremamente referenciados no gênero, como o Gangsta Patch, Triple Six Mafia e Tommy White III. E ouvir músicas que vieram do Memphis Rap pode trazer uma experiência bem estranha. Afinal, muitos desses trabalhos foram gravados e distribuídos de forma amadora, o que faz com que a qualidade de áudio de alguns lançamentos disponíveis na internet
internet não sejam muito boas. Estranheza essa que é aumentada graças às temáticas presentes nessas músicas. E com isso, surge uma lenda que ficou conhecida na internet como Memphis Rap Sigils, sendo sigils, ou sigilos em português, símbolos usados na magia. Não se sabe exatamente como essa lenda surgiu, porém ela começou a aparecer em threads do 4chan em torno de 2017. Ela diz basicamente que cantores e produtores relacionados à cena estavam assassinando pessoas e colocando gravações das vítimas como samples nas músicas. Existem lugares que dizem até que as almas das vítimas são presas nas fitas das músicas. Existe até um tutorial que dá o passo a passo para gravar um sigil. São comumente considerados 8 trabalhos dentro dessa conspiração, sendo álbuns como Wanted Dead or Alive do Ten Wanted Men e o Going Undercover do Lil Ramsey, que mesmo que alguns tenham sons um pouco inquietantes, não tem nada de realmente sinistros nessas gravações. Porém existem trabalhos que se destacam entre esses 8, como o álbum The Single do grupo Children of Corn, lançado em 1995, que de todos com certeza é o mais perturbador, algo que já dá pra ver logo na sua capa. Outros são os álbuns lançados pelo músico apenas conhecido como Maniac, que lançou os álbuns Hellraiser e The World of Psycho. Maniac é um artista que possui pouca informação disponível na internet. Existe uma imagem que está relacionada a ele, mas parece que ela foi atribuída ao artista de maneira errônea, já que parece que não é ele na foto. Mas enfim, é bem improvável que esses artistas tenham matado pessoas para fazer música. Pelo menos nada nelas dá a entender isso. Também existe a ideia de que os 8 álbuns do Memphis Rap Sigils na verdade não estão disponíveis para o público geral e são lançamentos extremamente obscuros que estão perdidos, o que nos leva a outra ideia que está relacionada a toda essa conspiração, que é chamada apenas de Rap.mp3. Sim, é um nome um pouco vago. Esse tal Rap.mp3 apareceu em alguns icebergs de conspiração do 4chan, pelo menos desde 2017, sendo um daqueles tópicos que são muito presentes nesse tipo de iceberg, que é literalmente impossível você encontrar informação sobre. Existem teorias feitas por alguns usuários do Reddit sobre o que esse tal Rap.mp3 seria, mas não se tem certeza exata do que esse tópico presente em vários icebergs significa. Mas pelo menos para mim só parece algo intencionalmente vago para deixar as pessoas curiosas para algo que não realmente existe. Não seria a primeira vez que isso aconteceria, não é? Enfim, o que podemos concluir com tudo isso é que muito provavelmente não existe gravações de pessoas morrendo em lançamentos feitos na cena do rap de Memphis durante os anos 90. Não dizendo que isso não aconteceu em outras ocasiões, mas no caso do Memphis Rap, mesmo que alguns sejam um pouco perturbadores e temas presentes nas letras lidam com tópicos bem sombrios, não parece que exista qualquer crime real sendo usado como sample nessas músicas. Toda essa grande conspiração envolvendo o Memphis Rap é só mais um delírio da internet. Então eu acho que é isso. Esses foram alguns mistérios da internet que eu achei interessante falar aqui no canal. O que acharam deles? Eu planejava colocar mais alguns tópicos nesse vídeo, mas durante a produção dele eu acabei descartando esses casos, por várias razões diferentes. Então eu só coloquei apenas esses 3. Enfim, não se esqueça de comentar aí embaixo o que achou, deixar o seu like e se inscrever no canal. Isso me ajuda muito. E no mais é isso. Espero todos vocês em um próximo vídeo. Até mais.